Muito bom dia, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Isaías, capítulo 7, versos 5 e 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: Porquanto a Síria resolveu fazer mal àquele povo, ajuntaram-se a Efraim, filho de Remalias, dizendo: Subamos nós contra Judá, amedrontemo-lo e conquistemos para nós tudo o que eles possuem. Havia uma estratégia maligna, um desejo maligno de destruição ao povo de Deus. A Bíblia diz que o intento que estava no coração deles era de fazer mal ao povo de Deus. Então entenda, na maioria das vezes o diabo usa pessoas com mau intento contra nós, pessoas que nos querem prejudicar, fazer mal. Engana-se quem imagina que se nós semearmos o bem, vamos colher só o bem. Entenda, meu irmão, é muito provável que as pessoas a quem você fez o bem, em algum momento da vida, te façam algum mal. É muito comum que pessoas a quem você ajudou, em que você fez tudo com o que podia na estrutura familiar, financeira, econômica, e mesmo tendo ajudado muito essas pessoas, receber como pagamento a ingratidão ou o esquecimento daquilo que as pessoas fizeram. Nós não podemos, por sermos cristãos, imaginar que a atitude correta que nós temos no trabalho vai gerar a atitude correta de pessoas para conosco. Não podemos imaginar que você que amou, que cuidou tanto de pessoas, vai receber o cuidado e o bem dessas pessoas no momento que você precisar. Existe um ditado popular que diz: me desculpe pelo bem que eu te fiz. Às vezes nós fazemos o bem e só colhemos o ódio. Às vezes a esposa foi fiel, amorosa, e ela só colheu a rejeição, a raiva, a ira e o ódio dentro do seu lar e da sua família. Às vezes o homem foi um bom marido, um bom esposo, e no momento da ira, do esquecimento, que o amor esfriou, ele se torna como se fosse uma pessoa maligna para aquilo que era sua esposa, para aquilo que era sua companheira. Muitas vezes na vida há um mau intento contra nós. Há uma pessoa do trabalho que tem um mau intento contra nós. Muitas vezes Jesus disse isso: os inimigos são da nossa própria casa. O diabo levanta pessoas próximas, pessoas íntimas, pessoas que vão nos ferir, que vão nos trair, que vão mentir, que vão dizer coisas desonestas ao nosso respeito. O diabo, ele sempre tem um mau intento contra as nossas vidas. O diabo projeta o acidente, o diabo projeta a enfermidade, o diabo nos resiste abertamente, tentando fechar a porta diante de nós, nos impedir de romper, de crescer, de entrar no melhor de Deus. Mas havia dentro desse texto uma estratégia no mau intento. Havia dentro daquilo que o diabo queria fazer. A Bíblia diz que para conquistar, para tomar aquilo que era do povo de Deus, a palavra do Senhor diz que eles se uniram, demônios, pessoas, lutaram contra o povo de Deus, e o caminho, a porta de entrada, segundo a Bíblia, foi o medo. A Bíblia diz que os inimigos tentaram gerar medo, para através do medo tomar aquilo que era do povo de Deus. E não se engane, a Bíblia nos ensina a tirar de nós toda a raiz de medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele vence o medo. Mas a arma espiritual maligna é gerar medo no coração da pessoa, medo do lar destruído, medo de não prevalecer contra essa enfermidade, medo de não suportar as pressões econômicas, medo de não suportar o desemprego, a crise que o país enfrenta. Muitas pessoas são dominadas pelo medo e por isso não aceitam desafios novos. Eu conheço pessoas que perderam muitas oportunidades na vida porque foram dominadas pelo medo. Eu conheço pessoas que fracassaram emocionalmente porque foram dominadas pelo medo durante a sua vida. O medo é uma ação espiritual maligna. O medo é uma porta de entrada que o diabo usa para destruir nossos sonhos, os nossos projetos, para nos enfraquecer corpo, alma e
espírito. O medo é desmotivador. A pessoa dominada por medo, ela perde o sonho, perde a esperança. Então entenda aquilo que eu quero dizer a você nessa manhã. Saiba aquilo que é a verdade de Deus. Primeiro, o medo gera complexos. O medo gera a inferioridade, o medo gera a insegurança. Quando Deus chamou o povo de Israel a entrar na terra prometida, a Bíblia diz que eles foram, passaram 40 dias olhando a terra, viram que tudo que Deus havia prometido era real. Eles viram a promessa de Deus diante deles, mas a Bíblia diz que naquela terra havia muitos gigantes, e eles, dominados pelo medo, se viram pequenos demais diante daquela situação. Eles, dominados pelo medo, diante de uma grande resistência na vida, se sentiram pessoas cheias de complexos, de inferioridades, de sentimentos de derrota, sentimentos de fracassos dominaram o coração dele, e essa é uma verdade espiritual para todos nós. Toda pessoa dominada pelo medo, ela é dominada por complexos, de incertezas, de insegurança, de inferioridade. Pessoas dominadas pelo medo não acreditam que podem romper, que podem vencer. A arma do diabo, quando ele quer destruir o seu casamento, é gerar em você insegurança, incerteza de que o seu casamento vai dar certo. A arma do diabo, quando lança uma enfermidade em você, é gerar em você a incerteza de que você pode prevalecer contra essa doença que se levantou contra a sua casa e a sua família. A arma do diabo, quando quer nos impedir de romper na vida, é gerar o medo dentro de nós, porque a pessoa dominada pelo medo de não suportar, a pessoa dominada pelo medo de não conseguir, a pessoa dominada pelo medo de não prevalecer, é uma pessoa dominada por incertezas e complexos de inferioridade e de inseguranças dentro de si e dentro do seu coração. A pessoa dominada pelo medo, ela é uma pessoa ansiosa. A ansiedade é o medo daquilo que ainda não aconteceu. A ansiedade é um sentimento gerado pelo medo daquilo que ainda está por vir. Pessoas são ansiosas porque eles não conseguem esperar o tempo até obter a resposta. Pessoas são ansiosas porque elas não sabem se dará certo aquilo que eles estão projetando ou tentando na vida. Pessoas acordam de manhã pilhados na vida porque elas são pessoas ansiosas. Elas acham que tem que correr o tempo todo, fazer tudo o tempo todo, serem perfeitas o tempo todo, porque se ela não conseguir ser perfeita o tempo todo, aquilo não vai dar certo na vida dela. E a ansiedade, ela domina através de uma porta chamada medo. Por isso Jesus diz que nós temos que lançar fora toda raiz, semente de ansiedade. Por isso a Bíblia nos ensina a descansar não passivamente. O descanso de Deus verdadeiramente não é passivo. Eu não devo entregar nas mãos do Senhor e não lutar. Muitos cristãos entendem isso errado. Tem gente que diz, olha, eu pus na mão de Deus, agora eu vou descansar, é Deus que vai agir. Esse entendimento é errado. Eu preciso pôr na mão de Deus, descansar a minha alma, descansar o meu pensamento, descansar o meu sentimento no Senhor, mas trabalhar para que aquilo que eu coloquei na mão de Deus possa acontecer. A pessoa ansiosa, ela trabalha, mas ela não consegue descansar, ela não consegue ter paz, ela não consegue ter tranquilidade dentro do seu coração, porque ela é uma pessoa dominada pelo sentimento de ansiedade. A ansiedade é a raiz, a porta que dá entrada ao medo. O medo é a porta que traz destruição, o medo é a porta que traz complexos sobre nós. Por último, o medo, ele anula a fé. Tem pessoas que imaginam que a fé, ela é capaz de todas as coisas e que não há resistência à sua fé. Tem pessoas que acham que se ela tiver fé dentro do seu coração, ela não precisa de mais nada. Esse entendimento é errado. A pessoa precisa ter fé, mas ela também precisa confiar. Eu conheço pessoas que têm fé em Deus, mas não confiam em Deus, na vontade de Deus, no projeto do Senhor. Conheço pessoas que destruíram sua vida sentimental, emocional, porque anteciparam decisões na sua vida, tomaram decisões erradas, porque foram pessoas que acreditavam em Deus, mas não confiavam na vontade de Deus. A fé por si só precisa de uma coisa, meu irmão, minha irmã: segurança. Quando a pessoa tem dúvida no seu coração, a dúvida, ela anula a fé.
A fé é algo que Deus nos deu no Espírito, que deve ser separado de todas as coisas. Quem tem fé possui fé e acredita, então somente acredita. A fé não se mistura a sentimento nenhum. A fé é uma certeza, uma convicção de que aquilo que os meus olhos humanos não veem, Deus pode fazer. Mas a pessoa dominada pelo medo, ela não consegue acreditar. A pessoa dominada pelo medo não consegue ter fé. A Bíblia diz que o inimigo quis destruir tudo aquilo que aquele povo tinha. O intento maligno era um só: produzir medo. Medo de não vencer, de não prevalecer. E talvez nessa manhã você acordou com medo. Medo de não ser suficiente. Você acordou cheio de complexos consigo mesmo, imaginando que você não é uma pessoa boa, que você não vai prevalecer, que todo mundo é mais forte do que você, todo mundo é mais sábio do que você não vai ter oportunidades na vida, porque você se sente uma pessoa cheia de complexos. O medo gera complexo. Entenda, você que acordou hoje com um pouco de ansiedade, com desespero na sua alma. O medo é a mola propulsora de todo sentimento de ansiedade. Deus quer te dar fé. O medo, ele anula a fé. E Deus, nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, vai tirar todo o medo do seu coração, para que você simplesmente creia na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Se você pode orar junto comigo, feche os seus olhos. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, eu entrego ao Senhor esta vida. Entrego ao Senhor os sentimentos que têm dominado este coração. Todo intento maligno que tem produzido medo, ansiedade, incertezas nessa vida. Todo medo que tem gerado complexos, inseguranças, caia por terra nessa manhã. O amor, ele vence o medo. E eu peço ao Deus que é amor, Deus nessa manhã traga esta vida vitória, poder e unção, para que ele possa conquistar o melhor de Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada Nápoles, e eu quero nesta manhã desejar a você um dia de bênção, de vitória e de milagres, em nome de Jesus.